Torcedor vascaíno, a casa da 777 Partners cai no Brasil, cai na Inglaterra, cai na Bélgica e cai em todo lugar do mundo. Pois, após a informação dada ontem confirmando de que o Clube de Regatas Vasco da Gama retomou o controle da Vasco da Gama SAF, acabou-se de ter a informação que em uma decisão favorável, o Standard Liège conseguiu bloquear ativos da 777 Partners do clube. Vascaíno, o que está acontecendo? A gente vem informando a vocês, a gente vem comentando com vocês que a situação da 777 Partners no Vasco e em outros lugares do mundo é tensa, é ruim. Para quem acompanha os nossos vídeos sabe mais do que ninguém de que a gente sempre vem falando: o castelo do grupo norte-americano vai ruir, o barco vai afundar. Só que o que acontece? Eu, e acredito que também aqueles outros influenciadores, jornalistas, youtubers, portais de notícias, não esperavam que esse castelo iria ir às ruínas de uma forma tão rápida. Porque ontem foi o Vasco e hoje acabou-se de ter a confirmação, o GE confirmou essa notícia, de que após ser afastada do controle da SAF do Vasco da Gama, a 777 Partners perdeu outra ação judicial hoje, quinta-feira, na Bélgica, com o Standard Liège. Nesse momento, os ativos da empresa no país estão bloqueados. Informação é que a sentença proferida ordenou a apreensão cautelar dos bens da 777 na Bélgica. A 777 foi denunciada por Bruno Venantes, o antigo dono do Standard Liège, e outros sócios no início de maio. Informações dadas é que, segundo a imprensa bélgica, o grupo americano, a 777 Partners, não pagou as parcelas que venceram no mês de abril. Cada parcela no valor de 3,5 milhões de euros, algo em torno aí dos 19 milhões de reais. Exatamente por esse motivo, os acionistas entraram na justiça pedindo a penhora dos bens do grupo norte-americano. A reportagem da RTBF, uma emissora de rádio e televisão pública da Bélgica, diz assim, ó, abre aspas: há pouca esperança de que a 777 pague os acionistas, dados os problemas financeiros e jurídicos da empresa. Então essa é a informação. Hoje, o grupo norte-americano está em uma rota de colisão total no mundo, no Brasil, na Inglaterra, mas também na Bélgica. Inclusive no dia 10 de maio, para quem, volta a repetir, acompanha o nosso canal, sabe muito bem que a gente já vem comentando sobre isso com vocês, um grupo de torcedores do Standard Liège impediu que o ônibus dos atletas, dos jogadores, chegasse ao estádio Sclessin, onde o Standard Liège enfrentaria o Westerlo pela primeira divisão do campeonato belga. Então, torcedores foram até a porta do centro de treinamento do Standard Liège e fecharam a saída do ônibus do Standard Liège para o estádio, proibindo que o jogo acontecesse. O jogo foi cancelado por conta desse ato de protesto dos torcedores, no caso do Standard Liège, bloqueando, né, a saída do veículo do centro de treinamento para o local da partida. Os torcedores pedem que o clube seja vendido novamente para investidores locais, ao invés de empresas estrangeiras. Então, essa é a situação do grupo norte-americano ao redor do mundo. É clima tenso, é clima quente. Lembrando, o Standard Liège já sofreu uma sanção financeira, a gente também vem comentando isso com vocês, uma sanção financeira que faz com que o grupo norte-americano não tenha dado dinheiro, né? Fez com que automaticamente, com a falta de dinheiro do grupo norte-americano, o Standard Liège não recebesse as suas cláusulas contratuais, os seus milhões de aportes colocados em cláusulas contratuais e não tivesse grana para pagar funcionários e jogadores. Então, assim, é uma situação tensa, é uma situação complicada. O castelo do grupo norte-americano rui ao redor do mundo e rui também no Brasil e na Bélgica. A gente falou muito sobre isso. Essa introdução aqui do vídeo foi para falar especialmente sobre essa situação na Bélgica, porque a gente já gravou um vídeo e agora fiquem aí com ele, onde a gente traz detalhes importantes sobre os próximos passos. Betfair vem, sai ou fica, Álvaro Pacheco vem ou não vem, o que será definido do Vasco, nota de esclarecimento, entrevista coletiva de Pedrinho, tudo isso você verá aí neste Fala Gigante. Então fiquem com o vídeo e à noite a gente volta com o nosso Boa Noite Gigante, cheio de informações. Torcedor vascaíno, e o clima no nosso Cruz Maltino segue muito quente e a expectativa é que uma grande guerra judicial
virá pela frente entre Clube de Regatas Vasco da Gama e 777 Partners pela SAF Cruz Maltina. A gente, é claro, aqui neste Fala Gigante vai trazer novidades importantíssimas a você, torcedor vascaíno, de tudo o que aconteceu nestas últimas horas sobre exatamente essa batalha judicial entre o grupo norte-americano e o nosso Cruz Maltina. Inclusive, já, Pedrinho em São Januário estará dando uma entrevista coletiva às 3h30 da tarde no Salão de Beneméritos. Além de Pedrinho, também estará presente nessa coletiva outros integrantes da diretoria administrativa do Vasco da Gama. De antemão, eu já te aviso aqui no nosso canal, caso você esteja assistindo esse vídeo até às 3h30, fique tranquilo, vá ver a coletiva, porque é importante para você entender através das palavras do próprio presidente do Vasco, o que está acontecendo. Mas, principalmente, veja o vídeo, que a gente vai deixar você aí do outro lado muito bem informado sobre tudo o que aconteceu até agora. A gente tem novidades, por exemplo, com relação a onde será essa disputa judicial, pois já tem uma empresa, uma fundação, melhor dizendo, contratada para disputar, para estar à frente, desse litígio entre Vasco e o grupo norte-americano. Vamos falar também o que acontecerá no Vasco. A Betfair sai, a Betfair fica, Álvaro Pacheco, técnico português, vem ou não vem? No que será feito, já que hoje quem manda no Vasco é Pedrinho e não mais Josh Wander. E também um recado para você, que é claro, né, já passou e está assistindo esse vídeo depois das 3h30 da tarde. Fique no vídeo também, porque além do Pedrinho ter falado muita coisa na coletiva, você que está assistindo esse vídeo por volta das 5, 4h30, 6 horas da tarde, a gente trouxe muitas informações importantes e fez um resumão de tudo o que rolou nessa quinta-feira quentíssima na nossa colina histórica. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque de fato, né, torcedor vascaíno, é uma quinta-feira que surpreende o torcedor cruzmaltino. Uma quinta-feira quente, uma quinta-feira que mexe e muito com mais de 20 milhões de torcedores vascaínos apaixonados pelo Vasco ao redor do mundo. Antes, porém, rapidinho, a gente prosseguir com o vídeo, como eu sempre faço aqui no canal, né, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. O Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Então não perca tempo, se inscreva no nosso canal e ajude o nosso crescimento. Ative o sininho de notificação e também compartilhe esse vídeo para que cada vez mais torcedores vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso trabalho. Show, Vascão! Vambora então falar logo de Vasco, porque, como todos se sabem, né? De fato, ontem, a Justiça, o TJRJ, concedeu uma liminar acatando o pedido do Clube de Regatas Vasco da Gama e tirando a 777 Partners do controle da SAF Cruz Maltina. Porém, antes da gente entrar nesses assuntos envolvendo essa questão judiciária, essa ação na Justiça, eu quero trazer algumas informações, senão a gente vai deixar passar informações do futebol e você vai acabar perdendo. É importante lembrar aqui esse processo a vocês. Hoje a Vasco SAF é uma coisa e o Clube de Regatas Vasco da Gama é outra coisa. Se separam. Hoje, meu amigo torcedor, segue tendo treino no CT Moacir Barbosa. Hoje, meu amigo torcedor, Rafael Paiva ainda é o técnico do Vasco. Lúcio Barbosa ainda é o CEO do Vasco. Kátia Santos ainda é SFO do Vasco, ou seja, a diretora, né? Ali a CEO, da parte financeira, a diretora financeira do Vasco da Gama. A Vasco SAF continua com toda a sua estrutura, treinando normalmente no CT Moacir Barbosa, se concentrando para o jogo da próxima terça-feira para a Copa do Brasil. Nada mudou, nada mudou. A empresa Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol é algo separado. As coisas seguem normalmente. A única grande mudança, quando se trocou a quarta pela quinta-feira, é que hoje, Lúcio Barbosa, que antes dava ali... tinha, né, como grande dono, como grande chefe de Lúcio, Josh Wander, hoje o chefe de Lúcio é Pedrinho. Pedrinho, que se sentia ali muitas vezes menosprezado de entrar no CT Moacir Barbosa, hoje ele entra a hora que quiser, porque hoje a SAF do Vasco é do Vasco. Essa é a grande diferença, mas segue tudo normal. A SAF do Vasco da Gama continua trabalhando na Barra da Tijuca. Hoje os funcionários do Vasco foram normalmente trabalhar.
o design segue trabalhando, a parte financeira segue trabalhando, a parte administrativa segue trabalhando, nada mudou. Não caia nesse conto de que mudou, nada mudou. A única coisa que mudou é o pensamento do torcedor vascaíno e dos próprios funcionários quanto ao futuro. Porque a partir do momento que se troca um dono, pode-se haver mudanças na estrutura, no corpo de uma empresa. E aí, ok, isso sim causa uma certa surpresa interna, como SAF e o Vasco da Gama, e até uma dúvida quanto ao futuro. Mas nesse momento a SAF sendo exatamente a mesma coisa do que era ontem. A grande diferença é que os problemas são reportados a Pedrinho e não mais a Josh Wander. Porém, torcedor vascaíno, eu quero falar alguma coisa com vocês sobre andamento de algumas últimas informações que tivemos com relação à SAF do Vasco e não a esse imbróglio judicial, né? Como, por exemplo, uma informação importante sobre o próximo fornecedor de material esportivo. A gente vem comentando com vocês sobre a situação da Capa, né? A Capa tem contrato com o Vasco da Gama até o final de 2024, porém tende a não ficar. A Capa ficaria no Vasco até dezembro desse ano, mas nesse momento o Vasco já negocia com uma outra fornecedora de material esportivo, que é a Puma. O Vasco tem uma negociação bem avançada com a marca Puma, que hoje é fornecedora do material esportivo do Palmeiras, para que a mesma se torne a mais nova fornecedora de material esportivo do Vasco. Informações é que de fato o contrato é uma porcaria. Você assim, vou falar exatamente dessa maneira porque é uma porcaria o contrato assinado na gestão Alexandre Campelo entre Vasco da Gama e Capa. Só para você ter noção desse contrato assinado pela gestão do Alexandre Campelo. O Vasco recebe R$600 mil por ano, o Vasco recebe 300% de royalties, 300 mil de verba para realizar o marketing das camisas e 12 mil peças de uniformes garantidas por ano. Esse é o contrato. Caso o Vasco da Gama ele queira romper com a Capa, terá que pagar R$6 milhões. Então assim, é um contrato em que o Vasco sai muito prejudicado, sendo que deveria sair beneficiado, porque como a Capa cresceu ao redor do mundo, tendo o Vasco da Gama como ali o clube que fornece o material esportivo. A Capa ganhou muita visibilidade no mundo todo, fazendo os uniformes do Vasco, e mesmo assim, né, o Vasco ainda saiu prejudicado nesse contrato. Ganhou pouquíssimo. Para você ter noção, com a Adidas, o Flamengo ganha mais de R$50 milhões anuais, e o Vasco com a Capa ganha R$600 mil por ano. Então, assim, esse contrato assinado entre Vasco e Capa é de também se ver, porque é algo surreal, não é normal, meu amigo torcedor, a assinatura desse contrato, os valores envolvidos nesse contrato, é realmente algo completamente esquisito, esse contrato assinado entre as partes, mas que tende a mudar, né? Como a gente falou, a expectativa é que a Capa saia e a Puma se torne a nova fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama. Além disso, falando aqui sobre essas situações envolvendo marca, empresa, e agora já entrando um pouquinho mais no assunto sobre tudo que está acontecendo nestas últimas horas, né? Nesse momento, o Vasco da Gama tem como sua patrocinadora master a Betfair. Betfair é uma empresa inglesa, chegou com o Vasco com muita moral, muita pompa. Na semana passada houve, né, uma sessão, se é assim que nós podemos falar, ali para confirmar a chegada da Betfair ao Vasco, um evento muito importante, um evento que reuniu grandes personalidades do futebol cruzmaltino para realmente apresentar a Betfair como a nova patrocinadora master do Vasco da Gama. E tudo isso que vem acontecendo na mídia nestes últimos dias, que não foi de ontem, já vem acontecendo há algum tempo, preocupou a Betfair. Inclusive a Betfair, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, ontem entrou em contato com a SAF do Vasco, com o Lúcio Barbosa, para entender o que hoje está acontecendo dentro do Vasco da Gama. Foi-se passado uma certa tranquilidade para a Betfair, que tá tudo tranquilo, que nada vai mudar. E a informação que nós temos é que a Betfair também está tranquila quanto a isso. É claro, se preocupa, mas não há qualquer possibilidade nesse momento de uma rescisão contratual, até porque o contrato foi assinado, meu amigo torcedor. A Betfair não assinou o contrato com a 777. A Betfair não assinou um contrato com o Clube de Regatas Vasco da Gama. A Betfair assinou um contrato com a Vasco da Gama SAF. Então o contrato é vigente. Mesmo que o dono mude, o contrato ainda estará em vigor até o final do ano que vem. Então assim, a Betfair fica. A associação não tem intenção nenhuma de tirar a Betfair do Vasco da Gama, o que seria uma grande loucura, inclusive, e muito menos, né, gerar uma certa instabilidade no Vasco da Gama com relação à própria empresa inglesa. E além da Betfair, que vai ser mantida, sim, é um fato, Álvaro Pacheco é uma outra situação que preocupa o torcedor vascaíno, porque sim, o Álvaro pode ser uma situação de preocupação, pois se antes, volto a repetir, Lúcio Barbosa, para contratar o treinador,
tinha que alinhar com o grupo norte-americano o nome, hoje Lúcio Barbosa tem que alinhar com o Pedrinho. E aí fica a dúvida, será que Pedrinho tá afim do Álvaro Pacheco? Será que Pedrinho concorda com a ideia de trazer o treinador português? Será que o Pedrinho achou legal do Álvaro Pacheco como novo nome do Vasco? São situações internas que podem sim ser debatidas e sim, corre risco de mudança. Porém a gente foi apurar e tivemos a informação que até o momento o acerto com o Álvaro Pacheco está mantido. Álvaro Pacheco, técnico português, é aguardado no Rio entre domingo e segunda-feira para que na terça, contra a equipe do Fortaleza em São Januário, ele esteja na arquibancada do Caldeirão para acompanhar de perto o jogo entre Vasco e Fortaleza pela Copa do Brasil. Vai assinar um contrato até o final de 2024, com opção de renovação automática até o final de 2025, caso o Vasco permaneça na elite do futebol brasileiro. Então, assim, essa é a situação. Betfair fica, Álvaro Pacheco é o nome hoje que tem confiança interna e que também Pedrinho não vai querer mudar de nenhuma maneira, é um nome que vai ser mantido como próximo técnico do Vasco da Gama. São algumas situações que o torcedor vascaíno ficou na dúvida aí, né, nestas últimas horas, mas que confirmamos aqui a vocês que nada será alterado. O que será alterado é com relação à postura da 777 dentro do Vasco da Gama. Como, por exemplo, né, a partir do momento que tivemos informações ontem à noite, trouxemos hoje pela parte da manhã, dessa decisão, né, dada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para ser mais exata, a 4ª Vara Empresarial do Rio, que a 777 não é mais a dona do Vasco da Gama, perdeu o controle, né, da Vasco da Gama SAF, é que o Pedrinho hoje, como presidente do Vasco da Gama, vem tentando internamente, e automaticamente era o normal a se fazer, tentar tirar os profissionais que trabalham no grupo norte-americano da cadeira de conselho da SAF. O Vasco tem um conselho de administração, a Vasco da Gama SAF, né, com 7 pessoas. 2 delas pertencem ao CRVG, a associação, ao Clube de Regatas Vasco da Gama, que é Pedrinho e Paulo Salomão, primeiro vice-presidente geral, e 5 das 7 cadeiras pertencem à 777 Partners, que tem Josh Wander, Andrés Blasquez, Donald Dransfield, Nicolas Maia e Steven Pasco. Nesse momento, informações que nós tivemos é que Pedrinho vem sim tentando, né, deliberar novos membros para essas 5 cadeiras que antes eram da 777 e a partir de agora serão de pessoas indicadas pelo próprio Vasco da Gama. O juiz Paulo Assed Staffen, que ontem inclusive decidiu, né, tirar a 777 do controle de futebol, já determinou o afastamento dos conselheiros indicados pelo grupo norte-americano e essa mudança tende já a acontecer nessas próximas horas. A expectativa é que até nessa entrevista coletiva, caso você esteja assistindo esse vídeo, antes das 3h30, Pedrinho deve falar sobre isso, e caso você esteja assistindo esse vídeo depois da entrevista coletiva, Pedrinho muito provavelmente falou, inclusive, sobre essa mudança. Lúcio Barbosa também, né, que é uma pessoa muito criticada internamente pela própria gestão de Pedrinho, até o momento fica, não deve ocorrer uma mudança drástica, assim, de mudança, né, no cargo de CEO da Sociedade Anônima do Futebol Cruz Maltino, porém, internamente, é impossível que mudanças não ocorram na parte da postura do Vasco da Gama através de Pedrinho sobre a SAF Cruz Maltino. E sobre a 777, não vai ficar por aqui, não vai ficar desse jeito, é claro, né? A gente teve essa informação ontem, mas a expectativa é que nessas próximas horas, inclusive, né, em pouco tempo, a 777 já recorra. Informações dadas pelo GE que os advogados do grupo norte-americano devem recorrer ainda nesta quinta-feira na tentativa de derrubar a liminar e retomar o controle da SAF Cruz Maltina. Sobre esse litígio, que deve acontecer de forma judicial. Informações também dadas, porém, há pouco tempo, né, pelo GE também, é que a liminar concedida pelo juiz Paulo Assed Stefan, no caso que confirmou a saída da 777 do controle do futebol Cruz Maltino, fala que pede a manutenção do segredo de justiça, se tratar de um procedimento preparatório de arbitragem, e nesse momento, de acordo com informações no contrato entre Vasco e 777 Partners, prevê que litígios judiciais, o que hoje está para acontecer entre as partes, tenha arbitragem com a mediação da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Então, qualquer tipo de litígio, e já está acontecendo litígio, será mediado pela FGV. A arbitragem vai ter sede aqui no Rio de Janeiro, vai ser conduzida pela Câmara da FGV. A disputa terá 3 árbitros, um indicado por cada parte, um indicado pelo Vasco, outro indicado pela 777 e um terceiro escolhido em consenso pelos 2 primeiros árbitros escolhidos, e as ordens e sentenças determinadas no âmbito das decisões do Tribunal Arbitral
obrigarão as partes Vasco e 777 a renunciarem os direitos do recurso. O contrato entre Vasco e 777 Partners é regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras. Então essa foi a informação que a gente teve. Então a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, será aí o órgão a mediar aí essa disputa judicial que estará acontecendo com toda certeza nesses próximos dias e se prolongando aí por bastante tempo entre Vasco e grupo norte-americano no judiciário brasileiro. O clima é quente, o clima é estranho, o clima, assim, como se diz em uma gíria, tá rarefeito, tá meio esquisito no Vasco da Gama, é clima de fato de guerra entre Vasco e a empresa norte-americana. E o Vasco, ele emitiu uma nota nesta manhã de hoje, falando exatamente sobre tudo o que vem acontecendo nestas últimas horas. E, gente, faz questão de trazer aqui agora a vocês essa nota do Vasco da Gama, que diz assim, ó, vamos lá, abre aspas. Clube de Regatas Vasco da Gama, em respeito aos seus sócios, torcedores e ao mercado do futebol em geral, considerando as matérias recentemente divulgadas a fim de evitar a disseminação de informações distanciadas da realidade, presta os seguintes esclarecimentos. O Vasco ajuizou ação cautelar no TJRJ, visando exclusivamente preservar o patrimônio do Vasco da Gama, SAF. A ação foi necessária e motivada por preocupações sobre a capacidade financeira da sócia majoritária, a empresa 777, em cumprir com suas obrigações contratuais. Essas preocupações foram intensificadas por relatos na mídia internacional que questionaram a solvência da 777, levando o risco de penhora ou uso das ações da Vasco SAF como garantia em potenciais cenários de falência ou insolvência da 777. A medida judicial busca, assim, prevenir uma mudança indesejada no controle acionário da Vasco SAF, impedindo que entidades externas ao controle assumam o controle. Permanecem, porém, com a 777 os 30% já integralizados pela mesma, já pagos através dos aportes. Um de 70 milhões, o empréstimo ponte, outro de 120 e outro também no mesmo valor. E prossegue. Frisa-se que a decisão judicial suspendeu apenas os efeitos do contrato de investimentos e do acordo de acionistas relativos à transferência de controle da SAF para a 777. Essa decisão somente restringiu os direitos societários da 777. Não houve qualquer alteração em relação às suas obrigações contratuais. Todas as obrigações da 777 estão mantidas, apenas se desenvolveu o controle da empresa ao Vasco, o seu sócio fundador, e afastou os conselheiros nomeados pela 777. Importante esclarecer, por fim, que a Justiça não ordenou o retorno do futebol do clube ao seu modelo associativo anterior. Ao contrário, é mantido o modelo da SAF. O Vasco segue firme no propósito de garantir o funcionamento eficaz da Vasco SAF, evitando as incertezas jurídicas causadas pela crise financeira da 777, que ameaça e expõe a grave risco à estabilidade da operação. Então, assim, o Vasco explicando exatamente o que a gente falou com vocês, né, no Acorda Vascão de hoje. Qual é a situação? A 777 Partners hoje é uma empresa falida. A 777 Partners é uma empresa que tende a vender o Vasco em breve. Inclusive, a gente já vinha falando a vocês e noticiando a expectativa de uma venda que pudesse vir a acontecer já nesses próximos meses. E o que o Vasco está fazendo, né? Para se reservar como clube o Vasco em si, ele está retomando o controle para que, caso uma venda aconteça, e vai acontecer, essa venda passe por Vasco a um outro dono. Se o Vasco não tiver o controle do futebol, a venda vai acontecer de 777 para um outro dono. Então, assim, novamente o Vasco vai perder o controle. Novamente, a empresa norte-americana pode fazer a sua venda para uma outra empresa que vai prejudicar ainda mais a vida do Vasco da Gama, mediante uma crise financeira instaurada ao redor do mundo pela 777 Partners. Inclusive, né, ou, como a própria nota do Vasco diz, colocar o Vasco como garantia e vir uma outra empresa e tomar o Vasco da Gama como clube. Assim, uma empresa hoje, por exemplo, que a 777 deve, e a 777 tenha colocado o Vasco como garantia, essa empresa que a 777 deve simplesmente pegar o Vasco para si. E aí? O que vai ser? Quem é a empresa? Quem é o dono? O que vai ser do Vasco? São dúvidas que ficam. Exatamente por todo esse motivo, a associação passou à frente e tomou o futebol do Vasco para si novamente. E quem comentou esse assunto foi Thiago Leifert. Thiago Leifert, que vem falando muito sobre o Vasco da Gama, um São Paulino, né, de coração, mas que vem tendo muito cuidado para falar sobre essa empresa norte-americana e sobre as consequências que poderiam acontecer o quanto antes. Falou novamente sobre toda essa situação e comentou que não acredita que a 777 vai fazer muita força aqui no Brasil para retomar o controle do Cruz Maltino. Não está mudando o estatuto, não está mudando nada. Qual é a preocupação do Vasco, que eu acho justo, foi aquela que eu falei para vocês aqui. Se a empresa 777 está com problemas financeiros gravíssimos,
ela pode, no momento de um processo nos Estados Unidos ou de algum desespero, entregar o Vasco como garantia para alguém. Isso não pode acontecer. O Vasco não pode trocar de dono sem que o Vasco saiba o que está acontecendo. Quando a 777 também, na semana passada, afasta os dois contatos do Vasco, os caras que vieram aqui negociar foram afastados e o Vasco não tem mais com quem conversar, o Vasco está se defendendo. Está falando, tá com um problema lá, esse problema não pode interferir em nós aqui, seu juiz. Eu não posso deixar que eles peguem e deem o Vasco de presente para alguém, a pessoa fala, legal, Vasco, eu não gosto de futebol, não vou vender esse terreno. Também não pode, porque não faz parte da SAF. Mas, não vou mais contratar jogador não vende todo mundo que eu preciso fazer caixa. Vende todos os jogadores. Para evitar esse tipo de loucura, até explicar lá que não podia pela lei da SAF, que o contrato é diferente, o Vasco está se defendendo, falando, calma aí, enquanto esses caras não resolverem o problema deles lá, a gente tem que tocar a nossa vida aqui do jeito mais seguro possível, porque vai respingar em nós e não pode, não foi por isso que a gente assinou essa SAF. Então o Vasco está se defendendo, com razão, faz parte do caminho, e a notícia é boa, como eu falei, vai doer, vai ter problema, provavelmente a 777 vai tentar recorrer, mas eu particularmente não acho que a 777 vai fazer muita força aqui no Brasil, não vale a pena para eles. Eles têm muitos campos de batalha, no mundo inteiro, para resolver. Empresas em vários lugares de vários setores. Eles vão ter que priorizar. Eu não sei se uma empresa brasileira com o dólar a 5,15 e esse dólar está a 5,15, o lucro deles é 25 centavos, 15 centavos. Eu não sei se eles vão se empenhar em resolver os problemas aqui ou se eles vão abrir mão. Então o Vasco está fazendo a parte dele, que é brigar bastante, lutar, dificultar as coisas, colocar barreira, falar, estamos aqui, nós vamos lutar pelo nosso clube, para que a 777 uma hora fala, tá bom, vai. Sou super a favor. Tô dentro e tô torcendo pelo Vasco. Torcedor vascaíno, essa é a situação. Clima tenso no Vasco da Gama. 777 vai ou fica? O que podemos esperar? Só aguardar. Uma briga judicial virá com toda certeza pela frente. Mas foi como o Thiago Leifert falou. Eu não sei se o grupo norte-americano terá forças para conseguir recuperar as ações do Cruz Maltino. Foi muito erro, foi muita loucura. E a expectativa é que um novo dono venha por aí. A ver. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo desta quinta-feira. Voltaremos já aí com o nosso Boa Noite Gigante. E contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.